Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais 4 sessões dentro do tema Cálculos Químicos. Vamos manter aquele padrão de apresentar para vocês a transparência, com a descrição da questão e logo depois a resolução. A primeira questão que nós vamos resolver envolve o cálculo do número de moléculas. Questão 5. Unicamp. Um medicamento contém 90 mg de ácido acetil salicílico C9H8O4 por comprimido. Quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido? Número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Massas atômicas relativas, carbono 12, O16, CH igual a 1. Bom, como a própria questão fala, nós temos uma determinada massa de ácido acetil salicílico por comprimido de medicamento, 90 mg. Apresenta a fórmula molecular do ácido acetil salicílico, C9H8O4. E pergunta quantas moléculas há de ácido acetil salicílico em 90 mg. Bom, a estrutura mais importante é que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Mas primeiro, então, eu tenho que encontrar a massa molar que eu fiz aqui em verde com vocês. A massa atômica relativa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do O é 16. Vamos fazer, então, 9 vezes 12, mais 8 vezes 1, mais 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64, 64 com 8, 72, 72 com 108, 180 gramas. Então, 180 gramas é a massa molar do ácido acetil salicílico expresso pela fórmula C9H8O4. A minha estratégia vai ser encontrar primeiro o número de mols, o que eu obtenho pegando a massa e dividindo pela massa molar. Como a massa é 90 mg, eu escrevo 90 vezes 10 a menos 3 sobre a massa molar, que é 180. 90 por 180 é 1/2, que é 0,5. Então fica 0,5 vezes 10 a menos 3, está aqui em laranja. Isso é igual a 5 vezes 10 a menos 4 mol. Então 0,5 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 4 mol. Agora, lembrando a vocês, cada mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho essa quantidade de mol, basta multiplicar essa quantidade pelo número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Então, fica 5 vezes 10 a menos 4 vezes 6 vezes 10 a 23. 10 a menos 4 com 10 a 23 dá 10 a 19. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10 a 19 é igual a 3 vezes 10 a 20 moléculas. Então, essa é a quantidade de moléculas que eu encontro em 90 mg de ácido acetil salicílico. Vamos agora para a questão de número 6. Questão 6. FEI, São Paulo. Determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 100 gramas de álcool etílico, C2H6O. Bom, como nós vimos na questão, nós temos agora o etanol, de forma molecular C2H6O, e ele apresenta uma certa massa de etanol, de 100 gramas. Pergunta pra gente quantos átomos vão ter de hidrogênio em 100 gramas do etanol. Ora, eu vou primeiro encontrar quantos mols de moléculas de etanol eu tenho. Como a fórmula molecular é C6H6O, está aqui em verde, eu posso calcular então a massa molar. 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 16 vezes 1. Está aqui, ó. 2 vezes 12, 24, mais 6, 30, com 16, 46 gramas. Então, a massa molar do etanol vale 46 gramas. Como eu tenho 100 gramas, que eu estou analisando, então o número de mols é igual a massa sobre a massa molar, 100 sobre 46. Se vocês fizerem a conta no caderno de vocês, vocês vão encontrar 2,17 mols de moléculas. Bom, aí começa. Se eu tenho o total de mol de moléculas e eu multiplico pelo número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, eu vou encontrar o total de moléculas. Mas não para por aí, porque ele quer saber o número de átomos de hidrogênio. Ora, cada molécula de C2H6O contém 6 átomos de hidrogênio. Então eu tenho que ter o total de moléculas e pegar esse resultado e multiplicar por 6. Porque se cada molécula tem 6 átomos de hidrogênio, se eu sei o total de moléculas, eu multiplico por 6 e vou encontrar o total de átomos de hidrogênio. Bom, mas para encontrar o número de moléculas, eu pego o número de mols e multiplico por Avogadro.
pelo número de Avogadro. Então, 2,17 vezes 6 vezes 10 é 23, vai dar o total de moléculas. Se eu multiplico por 6, eu vou ter o total do número de átomos de hidrogênio. Se eu fizer essa conta toda aqui, eu vou encontrar 78,1 vezes 10 é 23, andando a vírgula para a esquerda, 7,81 vezes 10 é 24 átomos de hidrogênio. E eu lembro a vocês que se vocês usassem o número de Avogadro 6,02, essa conta daria 7,85 vezes 10 a 24 átomos. Então, recuperando, se eu usar como número de Avogadro 6 vezes 10 a 23, eu tenho 7,81. Se eu usar como número de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23, eu tenho algo em torno de 7,85 vezes 10 a 24 átomos. Com isso, nós encerramos a questão de número 6. Acompanhe aí a leitura da questão. Beleza, galera? Questão 7. O diamante é uma das substâncias formadas de carbono. Quantos átomos de carbono estão presentes em 1,5 quilate de diamante? 1 quilate é igual a 200 miligramas. Peso atômico do carbono, 12. Número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Universidade Federal do Mato Grosso. Bom, vamos agora abordar a questão. Eu tenho 1,5 quilates de diamante e eu quero saber quantos átomos de carbono eu tenho nessa quantidade de quilates. Ora, diamante é carbono. Então, eu vou encontrar a massa total de diamante, que vai ser igual à massa de carbono. E vou trabalhar com a massa atômica relativa do carbono, que é 12. Mas primeiro eu vou trabalhar com uma ideia da questão. A questão diz que 1 quilate equivale a 200 miligramas de diamante de carbono. Por outro lado, 1,5 quilates eu vou encontrar quantos miligramas eu tenho ali de carbono. Bom, vamos comigo? Já tenho aqui a minha relação estabelecida. Vou multiplicar em cruz, né? X é igual a 1,5 vezes 200, que dá 300 miligramas. Então, em 1,5 quilates de diamante, há 300 miligramas de carbono. Agora eu vou encontrar quantos átomos de carbono há em 300 miligramas de carbono. Ora, 1 mol de átomos de carbono, 6 vezes 10 a 23 átomos, equivale a uma massa de 12 gramas. Lembrando a vocês que a massa atômica relativa do carbono é 12. Então a massa de um átomo de carbono é 12 unidades de massa atômica, ou a massa de 1 mol de átomos de carbono são 12 gramas. Está aqui na primeira linha em verde. Bom, eu quero saber quantos átomos, então, eu tenho em 300 miligramas, que são 300 vezes 10 a menos 3 gramas. Vou trabalhar a minha regra de 3, isolando o x. Então, eu multiplico 300 vezes 10 a menos 3 por 6 vezes 10 a 23, é o meu numerador, e divido tudo por 12. Com isso, eu consigo isolar o x. Então, x é igual a 6 vezes 10 a 23, vezes 3 vezes 10 a menos 1, e eu botei aqui 3 vezes 10 a menos 1, por quê? 300 vezes 10 a menos 3, eu perco 2 zeros aqui, fica 3, e de 10 a menos 3 passa para 10 a menos 1. Tá? E dividindo por 12, para isolar o x. Bom, vamos lá. 6 por 12 dá 1 sobre 2, e 3 sobre 2 é 1,5. Vamos ver a potência de 10? 10 a 23 com 10 a menos 1, eu mantenho a base, somos expoentes. 23 mais menos 1 dá 22. Então, o total de átomos que eu tenho aqui de carbono, tá bom? De carbono é igual a 1,5 vezes 10 a 22 átomos, considerando que eu tenho 1,5 quilate de diamante, e diamante é composto de carbono. Bom, entendido agora a questão do número 7, nós vamos para a questão de número 8. Questão 8. Universidade Federal do Ceará. Um formigueiro é composto por 2.000 formigas. Cada formiga consome por dia 1.500 moléculas de açúcar, cada uma com 3 tipos de átomo, configurados na seguinte fórmula: C6H12O6. Quantos milhões de átomos são consumidos por essas formigas em um dia? Como vocês viram aqui, eu vou estabelecer aqui as ideias mais importantes para a gente matar a questão. Eu tenho no formigueiro 2.000 formigas. Cada formiga consome 1.500 moléculas de açúcar, que a gente vai resumir aqui por C6H12O6 por dia. Então vamos lá, o formigueiro tem 2.000 formigas. Cada formiga consome 1.500 moléculas de glicose. Ele pergunta qual o total de átomos
consumidos por esse formigueiro. Eu vou por etapas. Primeiro eu vou calcular quantas moléculas de glicose são consumidas pelo formigueiro. Botei aqui para vocês em roxo. São 2.000 formigas, sendo que eu tenho 1.500 moléculas dia por formiga. Ora, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o total de moléculas num dia. Vou pegar aqui para fazer 2.000 vezes 1.500, eu vou guardar os zeros no bolso. 1, 2, 3, 4, 5. Pegar 5 zeros e botar no bolso. Vou fazer 2 vezes 15, que dá 30. Então eu tenho 30 vezes 10 à quinta, que é igual a 3 vezes 10 à sexta moléculas. Bom, aí vamos para a próxima etapa. Se você olhar para a molécula de glicose aqui, C6H12O6, você verifica que cada molécula contém quantos átomos? Vou somar. 6 com 12, 18. 18 com 6, 24. 24 átomos de glicose por molécula de glicose. Bom, eu vou então pegar 3 vezes 10 a 6 moléculas e vou multiplicar por quanto? Por 24. 3 vezes 24 dá 72 vezes 10 a sexta moléculas. Recuperando. 30 vezes 10 a quinta deu 3 vezes 10 a sexta moléculas. E em cada molécula tem 24 átomos. Então eu multiplico 3 vezes 10 a sexta por 24. Dá 72 vezes 10 a sexta, que são 72 milhões de átomos. Ou, se eu quiser apenas andar com a vírgula, eu vou trazer para cá 7,2 vezes 10 a sétima átomos. Então, ou você diz 7,2 vezes 10 a sétima átomos, ou você pode escrever 72 milhões de átomos. Porque 1 vezes 10 a sexta é milhão. 72 vezes 10 a sexta, 72 milhões. Com isso, nós encerramos as 4 questões que nós nos propusemos a resolver na aula de hoje. Essa já é a segunda aula de cálculos químicos. Não deixe de assistir a aula anterior. E se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Se preparem aqui no nosso canal, sempre com material importante para o Enem, para outros vestibulares e para a própria dia a dia no ensino médio que você está cursando. Beleza, galera? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.